Então, fique à vontade, se apresente aqui para as nossas amigas que chegaram aqui com a gente. É um prazer muito grande ter todo mundo aqui com a gente. E vamos falar da arte terapia, né? Artesanato terapia, arte terapia. Bora lá? Bora lá! É um assunto que me deixa assim muito contente de falar, muito alegre, né? Porque antes de qualquer coisa me fez muito bem. Quando eu iniciei a arte terapia, que eu fui fazer o curso de formação clínica, depois eu fiz a pós-graduação, eu estava num momento muito complexo. Bom, eu sou igual a Diana Queiroga, eu sou a professora de português e literatura, e, e desde pequenininha eu me interesso pelo artesanato. Eu tinha uma vozinha que fazia crochê, então a gente aprendeu, minha irmã e eu, a minha irmã está aqui também, a gente aprendeu, a primeira coisa foram os biquinhos, né, o crochê de sapatinho de neném, e por aí a gente foi bordando, foi sempre envolvida com artesanato, paralelo às nossas formações, né? Que aí eu fui Sim, fazer a formação, eu sou professora fiz escola normal, né? Que antigamente era escola normal, eu fiz a faculdade, aí fiquei envolvida em outras coisas, a gente dá aquelas paradas da vida para cuidar de outras coisas, aí, verdade. né? E aí eu fui uma mãe muito doente, foi assim. E aí eu comecei, aí eu muito fragilizada, fui procurar e fui fazer o curso de arte terapia. No início foi muito complicado, eu estava muito depressiva, meio com pânico, né? E aí eu fui por uma sucessão de coisas que acontecem na vida, né? Mãe doente, filho doente, um monte de outras coisas. E no início meu marido me levava, porque eu não conseguia nem ir sozinha, pegar uma condução, para mim era difícil. Aí lá encontrei amigas maravilhosas que me davam maior força, mergulhei nesse universo da arte terapia e me fez muito bem. Então, quando eu digo para a pessoa que ajuda, ajuda. Primeira Sim, coisa que eu vou fazer, aí depois eu fui estudar mais aprofundado a psicologia de Carl Gustav Jung, porque a arte terapia aqui no Rio está muito ligada a Jung, e foi assim, eu fui me envolvendo, fazendo 1.500 artesanatos, que a gente é assim, né? No início daquele boom de artesanato, a gente faz tudo e mais alguma coisa. verdade. E aí no início, aquela coisa, né? Cozinha, depois fui para a área, depois fui para a garagem, entrava bicho em cima de mim, voava tudo. Agora é que eu tenho um espaço fofo, né? Que aí as pessoas entram aqui e falam assim, nossa, mas é a tua cara. Porque É é tudo tudo colorido, cheio de cor, que gostoso. e aí, na arte, a primeira coisa que eu vou fazer é a distinção entre arte terapia e artesanato, que não é a mesma coisa. Ok. A arte terapia, para você fazer uma arte terapia, estar numa arte terapia, você precisa de um arte terapeuta para te acompanhar e fazer todo um trabalho terapêutico. Mas o artesanato, ele é muito utilizado dentro do universo da arte terapia. O artesanato, as artes plásticas, a Uhum. música, a dança, as histórias, o teatro, as fotografias, porque é multifacetado. Você tem assim um universo, né, trabalhando os sonhos, os contos de fada, a mitologia é muito rico. Então é apaixonante fazer, trabalhar e falar em arte terapia. Ah, Bem, que gostoso. é muito bom. E aí o que acontece? O artesanato, ele é terapêutico. Por quê? Porque o artesanato, de uma maneira geral, ele faz um convite a você de é, observar, de acalmar, de focar, né? Oi, que é E ter foco, né? Você tem que você estar no foca, momento presente, né? diminui a tua, né, aquela coisa da Agitação. correria, né? Eu gosto muito de bonecas e patchwork. E o patchwork, ele é uma meditação. Para você fazer o patchwork, você tem que entrar num estado quase que um nirvana, quase. Você tem que prestar atenção, porque tudo tem que casar bonitinho. Então você trabalha a paciência, trabalha a atenção e trabalha a criatividade. Vou falar um pouquinho depois da criatividade.
Então, quando você está... Nós temos 5 grupos de trabalhos dentro da arte terapia. A colagem, desenho, pintura, a modelagem e a construção, né? E Uhum. aí, por exemplo, falei de patchwork agora. O patchwork não deixa de ser uma colagem. E até mesmo quando você está fazendo uma costura criativa, que você coloca várias cores, você está fazendo uma colagem. E faz mesmo, né? Porque você usa aquela cola. Mas você cola também com a costura. A costura é uma Isso que eu ia colagem. falar. E também é construção? Também entra como No construção ou não? final, no Ah, final, sim. você Uhum, está na colagem. Você está naquela coisa de montar, uhum. de criar, de fazer o teu quilt, de fazer a tua... o que, que você vai botar? Você está planejando. E aí você, no final, quando você já tem a bolsa pronta, é uma construção. Entendeu? Aí você vai viajando por esse universo maravilhoso que é do artesanato, da arte utilizado na arte terapia. Porque para a arte terapia, você não precisa saber desenhar. Se você souber, tiver noção de perspectiva, luz e sombra, né, toda aquela técnica, beleza. Mas se você não tiver, tudo bem, você pode fazer. Porque para o arte terapeuta o que importa é o que você desenhou, não é como você desenhou, não é aula de desenho. Entendeu? Então, Entendi. eu te dou a gente chama em arte terapia de suporte. Vamos supor, eu te dou um suporte, eu te dou tecidos, eu te dou renda, eu te dou vários materiais, porque os materiais, eles capturam você e estar de frente para materiais é excelente para ativar a criatividade. Quando você entra numa loja daquelas. Quando você entra numa mega, você sai de Nossa, lá pulsando, você sai de pilhar. lá, né? E você sai de lá quase. Eu nunca fui. Eu pretendo ir quando eu retornar, eu Ah, você pretendo ir. não falou de onde que você é mesmo? Falou para as Eu sou do meninas? Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Tá. Janeiro, um bairro Uhum. delicioso chamado Jardim Sulacap. Ai, que gostoso. É um bairro Então sustentável. você ainda não veio para Mega Artesanal, mas Não, pretende vir, né? pretendo ir. E aí tem feiras de artesanato? Tem sim. Tem. Eu, Uhum, eu vou falar uma coisa, eu não gosto muito de participar de feira, né? Porque uhum, eu não gosto mal, muita gente, essas coisas assim, uhum. calor, minha pressão de penca toda hora. Mas tem outros caminhos, né? Quando você dá. E eu sempre fui muito mais ligada a dar a aula do que vender uma peça, né? Mas aí vem a pandemia e ensina um monte de coisa pra gente, né? A gente vai aprender um monte de coisa, aprende a lidar melhor. Muita gente nem sabia mexer, né, nessa parte virtual e a gente teve que aprender. Aí fui lá, conheci a Aline, fui fazer o curso dela e aprender, né, nas mentorias. A Aline é uma pessoa maravilhosa, adoro. A Aline Elster. Isso, E mas a gente é amiga. A ela é gente faz muito o mesmo fofa, curso. né? Eu e Adoro a Aline, a ela. gente Tem está no muitas mesmo amiguinhas grupo. aí, Oi? tem muitas amiguinhas aqui que são do curso. Eu falei, Ah, que vamos bacana. embora Então, eu lá. também eu faço um curso junto com a Aline e nós nos encontramos também lá na A Aparecida, na TV Mega, você Aparecida. comentou, Eu e ela, eu não acreditei. Eu falei, porque agendaram as duas no mesmo dia e nenhuma sabia da outra. Foi uma Eu festa. vi. Foi uma Muito festa. legal, são coisas da vida. Ai, E muito aí, bom. tá, é, quando você traz esse. Mas vamos imaginar, nós aqui não estamos em terapia, né? Era só para dar uma. Porém, o artesanato, ele é extremamente terapêutico, por todas essas coisas que eu já falei. Que Isso. você entra numa. Primeiro que você entra num grupo, conhece pessoas, troca. E aí você vai aprendendo com a professora X, com a professora Y, e vai fazendo aquele. Né, a gente. A questão da criatividade enriquece quando você olha para o que um está fazendo, quando você vai numa exposição de quadros, uma exposição de qualquer coisa que estão lá fazendo, você sai de lá com ideias. Isso é enriquecedor, né? Porque a grande maioria das pessoas fala,
eu não sou uma pessoa criativa. Eu Verdade. não sei fazer. Quando você dá um trabalho de desenho, de colagem, ah, mas isso eu fazia lá no jardim de infância. Eu não. Porque tem um autor muito interessante, o Steven Nakmanovich, ele tem um livro chamado Ser Criativo, ele é músico. E aí ele fala uma coisa interessante, que as escolas, elas atrapalham muito nessa questão da criatividade. Que as crianças entram fazendo árvores lindas e saem fazendo árvore pirulito. Bolota. Porque não existe essa questão, dar voz ao potencial artístico. Que tem que estudar muita matemática, muito português, muito aquilo, muito aquilo outro. A arte não precisa. Ah, não, isso aí, bobagem. Só que quando a gente entra num momento em que a vida nos coloca numa situação, ah, e o que eu faço agora? Você tem que ter o quê? Criatividade. Você tem que Verdade. buscar lá dentro. Porque se eu não. Antigamente, eu confesso, eu tinha preconceito com o digital. Ah, não, fazer curso à distância? Não, eu gosto de falar, de conversar, de Presencial. abraçar, de fofocar, né? Trocar aquela fofoca, olhar, assim. Digital não gosto. Aí vem, você tem que aprender. Ou você aprende, ou você fica, vira um ermitão, né? Não tem mais ninguém, não fala mais com ninguém. E aí você vai aprendendo outras questões, outras coisas, e vai se jogando no mundo. E a arte-terapia, ela te traz essa potencialidade. Mesmo que você não esteja numa terapia. Mas você é exercício. Aí você, na segunda-feira, você falou em criatividade, né? E as pessoas se acham, não tem. Eu não sou uma pessoa criativa. Tem Isso. gente que diz, para você ser criativo, você tem que nascer criativo. E não é bem assim. Eu não sei desenhar. Mas por que você pode aprender? São técnicas. Claro, tem aquelas pessoas. Eu, com 4 anos, já fazia desenhos bem claros. Mas nem todo mundo é assim. Então, você o que vai fazer? Você vai aprender. Todo desenho parte de uma figura geométrica. Então, vai aprender a técnica. É possível? Claro. Pode ser mais trabalhoso? Pode, mas aí a vida é assim, né? A vida é trabalhosa. E aí a gente vai aprendendo. Eu acho que a arte, o artesanato, elas nos dão assim um foco, assim, um pique. Eu acho que se não fosse esse meu espaço mágico, que eu chamo de espaço mágico, E é se não mesmo. não é? E se não fosse a estar com o grupo, porque a gente tem um grupo legal, as artesãs, todo mundo falando a mesma língua, a mesma tribo. E é engraçado que, você tem um monte de formação. Tenho, mas eu amo artesanato. E a formação que eu tive está colaborando com a minha caminhada. E tudo que você aprende auxilia a sua caminhada, né? E aí, o legal. Aí você vai fazer um curso com a Luciene, né? Você vai aprender aquela bolsa e ela te convida, eu acho bacana isso. Você convida a pessoa a interferir. Olha, o que você pode fazer de diferente ali para fazer uma outra peça, né? Porque há muito tempo atrás as coisas eram vistas assim. Uma vez foi muito engraçado. Tinha uma moça fazendo pet aplique, que por sinal as petiqueiras não gostam dessa expressão. Aplicação em camiseta. Sim. E aí eu comecei a olhar. Aí ela fez assim, ó. Começou a esconder. Aí eu falei assim, nossa, nunca, eu sou muito chata. Nunca que eu vou conseguir fazer um troço desse, muito difícil. Ela, não, 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 olha só, olha esse, olha esse, olha esse. E aí o meu olho foi fazendo. Já foi assim. Hoje não, hoje a gente vê aula gratuita, hoje as pessoas ensinam. Eu acho isso tão legal, porque eu não vou. Tem pessoas que ficam muito preocupadas com a concorrência, e isso não é legal. Né? Porque você se preocupa tanto com a concorrência que você esquece de crescer dentro de si. E o que Verdade. você mostra? É saber fazer uma caixinha de leite? É saber? Mas isso muita gente sabe. As pessoas não estão procurando muito isso, as pessoas estão procurando o que você tem aqui. É isso que as pessoas, porque está todo mundo muito solitário, muito sozinho. Né?
Então, é preciso, a arte, ela vem para isso, para suprir essa necessidade, para trazer essa alegria. A alegria de você chegar e falar assim, vou fazer um boneco assim. Eu gosto muito de fazer bonecos, né? Eu vi, tem E, vários, né? ó, essa aqui é a Fatinha. Aham. Essa aqui sou eu na criança. Eu era uma criança extremamente tímida. Olha o olhinho. Agora Lembra continua você? Olha tímida. o cabelinho, a cor do cabelo é igual. Aqui, porque mamãe enfeitava a gente, ela era costureira. Assim. Então a gente era enfeitado. Não com essa calçola, né? Mas a gente era enfeitado. A gente era enfeitada. Fica aqui, amor. A gente tem o Tonico também, ó. O Tonico eu fiz essa semana. Que lindo. Qual o nome? É Santo Antônio. Ah, Santo Mas como eu Antônio. sou, Ah, agora eu vi o mas como menininho, eu sou né? muito íntima, eu me coloco íntima, eu já chamo de Tonico, entendeu? Oh, Mas é isso. Aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Eu estava, e isso a gente pensa na costura, né? Eu teve uma época que eu fiquei com uma. Eu fiquei, olha, foi muito uma gripe horrível que não passava, não melhorava, falta de ar, não sei o que lá, não sei o que lá. não entendi. E Você eu estava tava. com rinite? Oi? É bronquite? Não, isso já tem um tempinho. Ah, Já tem tá. um tempinho. A menos que eu tenha sido precursora, né? Mas isso já tem. Aí eu estava muito angustiada, muito triste. E por uma série de questões, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Porque a gente fica assim, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Uhum. Aí peguei um ferro, não sei, acho que isso aqui é forrobel. Peguei um forrobel que eu tinha, Sim. coloquei, e eu falei assim, eu preciso me recompor. Me recompor. Aí eu fui, aí eu fiz uma, como eu falei, fiz uma colagem. Peguei o forrobel, fui pegando tecidos, ó, deixa eu ver se tá pra ver. Sim, sim. Eu fui pegando tecidos, eu queria tecidos alegres. E aí eu fui colocando e costurando como um foundation, né? Em cima do Sim. forro, costurando, passando, costurando. Era como se eu tivesse, isso é arte terapia, era como se eu Que lindo. tivesse me formando. Eu quero ficar com uma boa sensação. Eu quero gerar saúde para mim. E aí eu fui fazendo. Um quadradão, assim. Eu não sabia Você o que ia saiu fazer. do zero, você não tinha um projeto Não saí, e eu não você foi tinha projeto. construindo em cima. Eu não tinha um projeto. Eu tinha Sim, necessidade de uma criação para me fortalecer. Aí eu sim. fui emendando, despretensiosamente. Aí peguei o laranja, a família do amarelo, do laranja e fiz. Aí depois eu fiquei pensando assim, o que eu vou fazer? Nisso eu fiz uma colagem, né? Isso. Pensei, eu vou fazer uma bolsa. Porque eu adoro essa coisa, não é bolsa, eu adoro essa coisa do acolhimento, né? Uhum. Uma vez eu estava no início, quando eu fui fazer um curso, pré-curso de arte terapia. Ela deu argila para gente e falou assim, faça um vaso, um vaso. E aí eu fiquei pensando, um vaso, um vaso. Aí eu comecei a esculpir, quer dizer, esculpir, tá? Porque eu não sei fazer aquela argila. Tenho uma vontade de fazer, porque é um trabalho maravilhoso. Nossa, E é uma aí fiz coisa uma bem de orelha. sensação, né, ô Fátima? É Sensação, uma, é. aquela Sensação. questão do toque e de transformar, né, de ver criar nas mãos. Ah, eu tenho vontade Fiz, também, acho lindo. fiz uma orelha desse tamanho. Aí a instrutora olhou para mim e explica, porque em arte terapia a gente faz assim, né? Ah, sim. Eu não dou pitaco no seu trabalho, porque o trabalho é seu, você que tem que se colocar. Ela falou, explica, porque todo mundo fez vaso, e a doida fez uma orelha. Aí ela falou assim, explique seu trabalho. Eu falei assim, é um vaso de receber, porque você escuta as pessoas, você tem que ter escuta. Se você não tem escuta, como é que você vai poder auxiliar? Aí ela olhou para mim e falou assim, é isso mesmo,
é um vaso de receber. Ela falou vaso, ela não disse que tinha que ser uma vasilha, uma cambuca, ela falou um vaso. Aí eu fiz a orelha. Fiz lá a orelha. Porque é um vaso de receber. Por que eu estou falando isso? Não lembro mais. Às vezes eu falo tanto que eu esqueço. Mas aí eu estava falando o quê? Ah, não sei, daqui a pouco eu lembro. Aí eu fiz a colagem, né? Fiz a colagem, eu falei assim, estava falando da nutrição, do acolhimento, do acolhimento. Aí eu falei assim, já sei, eu vou fazer uma sacola. Porque quando você me vê com uma bolsa muito grande, você já sabe, meu marido sabe. Se ele me vir com uma bolsa grande, ele sabe que eu já estou tensa. Aí eu preciso colocar coisas que me deixam protegidas dentro da sacola. Olha que Aí coisa. ele já faz a leitura. E aí eu falei assim, vou fazer uma sacola. Aí eu fiz a sacola. Depois eu comprei o material do forro, né? Porque eu não tinha. Eu tinha que ter uma quantidade grande, porque isso aqui é retalho. Então eu fui pegando coisas que já não tinham mais sentido, que era pequeno, que nem a minha mesa, que não sei se dá para ver. A minha mesa é toda de... Ai, Catinha caiu, peraí. Não caia, meu bem. Ela é toda de retalho. E aí eu tenho até vídeo meu lá no Insta, no Maria Pequenina, que eu falo sobre os Deu uma retalhos. travadinha. Aí eu falei assim, eu vou fazer uma bolsa, e aí eu criei. Então, e é interessante que quando eu saio com essa bolsa, não tem um dia que a pessoa diz, nossa, que bolsa linda. Ela atrai, assim, as pessoas, sabe? E ela E ficou outra gostosa. coisa, né, Fátima? Não existe outra. Não Não, existe outra igual. não. É uma bolsa que Isso é uma tem nela construção. o momento que você viveu, né? Ela Isso, imprimiu um momento e é única, né? Ela tem uma é história, única, né? Ela exatamente. tem um E por que eu estou sentimento. contando isso? Porque dentro da costura criativa você pode ter é uma construção. Aí passou a ser uma construção. Da colagem passou a ser uma construção, né? Isso. E todos os trabalhos que a gente realiza, aí deixa eu falar um pouquinho das histórias. Ah, é que você conta história, né? É, histórias, quem não conhece, vai lá no ateliê para ouvir. Interessante que tem gente que fala, eu recebo uns feedbacks muito legais. Tudo começou no dia, porque eu sempre gostei de histórias, né? Tudo começou no dia de finados do ano passado, que eu falei assim, gente, nesse momento pandêmico, nessa situação de morte, que de verdade morreu, sempre morreu, as pessoas sempre morreram. Mas Sim, estava assim, muito, as pessoas estavam falando muito, né? Aí tem um livro que é Vó Nana, que é um livro lindo para criança. E eu fui ler o livro e comecei eu sempre leio e faço uma colocação minha, né? E aí as pessoas, eu recebi uns feedbacks muito legais. Eu falei assim, eu vou contar histórias. Normalmente o tema é sobre feminino. E aí as pessoas falam assim, gostando de ouvir, a sua voz me acalma. Aí teve um dia que eu estava com insônia, não lembro porquê, é difícil eu ter. Aí eu falei assim, vou me ouvir. Aí eu falei assim, mas não é que é bom mesmo? eu Eu vou... adoro. Você tem uma voz muito agradável, Obrigada. muito Aí quer gostosa dizer, de ouvir. as histórias, aí dentro existe a biblioterapia. É você trabalhar um texto, uma crônica, uma poesia, um filme, é, uma história contada, um conto de fada, trazendo, porque até uma imagem captura às vezes. A gente olha para a imagem e ela incomoda, mas incomoda por quê? Procure saber o que tem nela que te incomoda. Ou o que tem nela que te agrada tanto, né? Isso Isso. está tudo dentro da gente. Os sonhos nos dão informações interessantes. Claro que são confusos às vezes, a gente não entende, né? Dentro de um trabalho terapêutico, você não é que você diz assim, às vezes as pessoas chegam e falam assim, e sonhei com isso assim, é o quê? Eu falei, sei lá o que é, porque é uma As pessoas sucessão. pedem interpretação de sonho para você, Fátima? Sonhei com isso, é o quê? Eu falei, não Só sei, vai perguntar para você. Acho que não sei, está dentro de um contexto. Na verdade, nada está separado.
até mesmo quando você, a pessoa que é, me atraiu aquele. Outro dia eu vi uma bolsa que era um caixão. Eu falei, nossa, que coisa Sério? esquisita. Coisa, Uma bolsa em forma de caixão? eu falei, nossa, que coisa esquisita. Aí eu fiquei pensando assim, por que que eu não, a questão da morte não me incomoda. Por que que, mas é que eu pensei assim, poxa, mas a arte ela gera saúde. Não estou fazendo crítica nenhuma, nem dizendo que é feio. Cada um gosta de si. Tem gente que adora, né? Não tem aquele povo que anda Sim. de preto. Ah, sim, tem emo, né? Tem emos. Elas vão gostar, Tem, né? tem Tudo o é gótico também. gótica, isso. Gosto não se discute. Com certeza alguém vai entrar aqui e dizer, nossa, tá colorido demais. Gosto não se discute, né? Cada um tem o seu, e é isso que é legal. Um gosta de amarelo, outro gosta de vermelho, e isso é que é legal. Mas aí eu falei assim, sabe o que que é? Eu acho que a arte, claro que se o cliente pedir, você pode dizer que sim ou que não, né? Mas eu acho que a arte para mim, arte e arte terapia é gerador de saúde, né? Uhum, Então a gente gera saúde enquanto está criando. sim. E aí às vezes, então, meninas que gostam de pedir pape, parem de pedir pape. Confie na sua pegada, confia na sua. Aprenda. A Lu ensinou o que é espelho, o. Como é o lado? Eu sempre Tem esqueço do lado. O fole, Olhe, canal do ela ensinou a zíper. botar, ela ensinou a botar o zíper, ela ensinou a botar o viés, ela ensinou a fazer isso. Então, a técnica foi aprendida. Esse Steve Nakmanovich, ele diz assim: aproprie-se, aprenda a técnica para poder se liberar dela. Isso, tem E liberdade, né? se você já sabe fazer, você não vai se preocupar em fazer, você vai apenas liberar geral. Então, gente, olha só, vou dar uma dica. Quando eu dava aula de pintura em tela, eu sempre falava isso para as alunas. Observe, tem gente que anda olhando para o chão, né? Tem gente que. Tem uma citação do Tolstói que ele diz assim: há quem passe pelo bosque e só veja lenha para cortar. É verdade. Não sejamos esse cara que quer a lenha. Vamos olhar para a formiga. Outro dia eu estava andando lá no quintal e tinha um monte de formiga catando folhinha de carambola, das Ai, que carambolas. Porque as maritacas elas vêm, fazem um auê, cai a carambola, é aquela confusão. E aí eu estava olhando para o chão e tão bonitinha, gente. A bichinha desse tamanho, com um folhão desse tamanhão, carregando. Aí eu com o maior cuidado para pisar, para não pisar nela, para não pisar na formiga, deixa ela levar. Você olha o matinho, você olha para o céu, a cor. O outono ele traz um colorido diferenciado é do lindo, né? verão. É lindo Então, mesmo. é você parar e aprender a olhar. Levanta o olho. Outro dia eu entrei, cheguei assim, meu Deus, que céu é esse? Era um amarelo, uma coisa diferente. Lá fui eu fotografar, porque era um céu Nossa, e diferente. tá tudo aí pra gente, né, Fátima? Muito. Tudo entregue, Isso parece. entregue gratuitamente pra gente o tempo todo. É o que eu sempre falo, a gente tem que ter olhos para ver. Olhos para ver. Só que Exatamente. cada um tem uma leitura de mundo, não querendo te cortar um pouco, mas me marcou o negócio da bolsa caixão. Depende muito do olhar da pessoa com aquilo, que nem você falou, Sim, terapia é saúde, mas a questão que nem a gente fala da morte, ela é tão viva e real, é a única coisa certa. é mais real do que o próprio nascer, né? Você não tem Eu ideia se acho você que vai nascer. eu acho que o que incomodou mais a mim foi a cor. Se fosse um caixão azulzinho, É, rosa. e daí você, às vezes, que nem eu ia ficar assustada também, mas às vezes a pessoa é transformação, transmutação, passagem, né? Mas é o olhar que a gente tem acostumado para determinadas coisas. Que nem você falou, a pessoa está acostumada a olhar da floresta, a madeira cortada, olha para o chão, não desacostuma para ver que há um outro universo. Então, na Ei, olha para o matinho. Você olha para uma orquídea, acha linda, mas tem uns matinhos sim, que, olha,
Deus foi assim primoroso, tem detalhes E numa, é perfeito, né? né? Perfeito em E tudo que aí faz, isso a gente não é um tem olhos exercício, para isso. é um exercício de criatividade, olhar, Olhar. olhar para as coisas mínimas, olhar para os detalhes. As pessoas não olham para os detalhes, olha para os detalhes. O que chamou a atenção? As cores, a junção das cores. Isso é um exercício. Porque a gente quer ser criativo já sendo, e não é assim. Quem ainda se acha pouco criativo tem que começar a caminhada. Né? Tudo tem o começo, e às vezes a pessoa. Que droga, saiu uma porcaria, o dela tá ótimo. Gente, mas ela faz aquilo há muito tempo, você está começando. Foi Trabalho de treino. humildade. Trabalho de humildade. Lembra do Karate Kid? Ele queria aprender karatê e seu Miyagi comandou ele lixar carro. Lixa o carro, lixa o carro. E ele Coloca a desesperado, jaqueta, tira a jaqueta, porque ele lixa, estava aprendendo os fazer assim, movimentos, limpa vidro, limpa. trabalhando a humildade, Uhum. trabalhando a tranquilidade. A gente quero fazer tudo da mesma hora. É claro que eu não vou fazer. Não vou conseguir, eu tenho que aprender. Eu estava fazendo o tunico, olha a intimidade. E eu estava vendo um tunico que eu fiz há séculos. E ele está horroroso, mal feito. Não estava. Não tava... Por quê? Porque eu ainda estava aprendendo. Uhum. Né? A gente vai aprendendo, aí vai. A fulana ensina um rosto, a ciclana ensina um jeito, a outra fala no sei. E você vai fazendo uma colcha de retalho com tudo. Né? Isso. Porque a pessoa diz assim, todo mundo copia. Não, a gente cria baseado naquilo que a gente vê, né? A gente está vendo as coisas e aquilo te dá uma ideia, vou fazer assim. Não sei se já tem gente que fez, mas eu gostei dessa ideia, vou fazer. É a simplicidade, eu acho que a arte, o artesanato, ele busca a simplicidade. E às vezes a gente acha que a coisa tem que ser top. Não, não tem que ser top. É melhor você ter 10 seguidores bacanas do que você ter 1.000 que nem te conhece. Eu penso, Verdade. eu penso assim. Muitos, é Pra porque você, muitos chegam e depois nunca mais volta, né, Fátima? nem sabe que você Eu acho tão existe. gostoso que sempre eu tenho as mesmas pessoas na live e foi assim que eu te vi, entendeu? Você Aí vira uma sempre família comigo, eu falo assim, pequenininha, né? pequenina. Daí eu fui o quê? Procurar saber o seu nome. Engraçado. Eu Você, fui te ver. você começou a me chamar de Maria. Oi, Maria. Daí eu fui atrás para saber quem era. E assim, claro que existem artesãos maravilhosos, que existem pessoas com Sim, talento sim. incrível que eu posso convidar e estar aqui comigo. Gente, mas há pessoas incríveis que têm 5 seguidores, 10 seguidores, 100 seguidores. E é um trabalho encantador. Ai, fico emocionada. Porque são Também vidas, fico. são mãos, são criatividade, são histórias de vida que agregam Você falou em a mão. outras também. Você falou em mão. A gente ainda tem tempo? É que eu fico que o Instagram. Tempo é nosso. Eu sofri um acidente há 13, vai fazer 14 anos. Eu tenho 3 aniversários. O meu e 2 vezes que eu quase morri e não morri. Oh, Senhor. Eu acho que eu sou um gato. Renasceu, Já renasceu. cheguei à Deus te deu conclusão que eu sou nova uma chance. gata. Mas sabe Me por quê, auto. Fátima? É porque você ainda tem que transformar a vida. Sua missão não acabou. Tem gente que precisa te ouvir, te ver e estar com você, né? E aí eu sofri um acidente dentro da cozinha. Eu fui esfaqueada dentro da cozinha. Por isso que eu digo, não fique tensa. Se você tiver que ser esfaqueada, vai ser esfaqueada dentro da cozinha pelo seu liquidificador. Aconteceu um incidente, o Como liquidificador. foi isso? Explica melhor, Fátima. O meu liquidificador escandalhou. Aí o meu pai tinha e o meu pai tinha morrido em agosto. Isso aconteceu na antevéspera de Natal. E aí eu peguei o dele era daquele antigo. Sim. Eu não sei o que foi que aconteceu, que o trem desmontou. E você vai naquela coisa, né, daquela. E eu sou ambidestra, eu uso as duas mãos. E quando pequena, a mamãe amarrava a minha esquerda, porque Ah, era feio ser canhota, né? Era uma coisa assim meio demoníaca.
E aí, mas eu tenho, né? E aí, o que aconteceu? A minha dominante é a esquerda. Aí eu fiz assim. Sabe quando você faz uma coisa que você não pensa, é Reflexo, né? automático? O reflexo. Reflexo. E aí o copo saiu e eu meti a mão na hélice. Eu destruí a minha mão. A minha Meu mão foi Deus. destroçada. Eu quase morri. De nervoso, de dor e de medo de acontecer alguma coisa com a minha mão. Foi uma jornada difícil. Foram 2 anos complicados. Eu tenho sequelas na minha mão. Eu não abro ela todinha. Ó. Essa aqui não vai inteira. Pegou nervo, né? Não, não. Por um triz não pegou isso, por um triz não pegou aquilo, por um triz não pegou aquilo lá. Graças a Deus. Mas essa sequela, ela me lembra da proteção que eu recebi. Não me impede de nada, graças a Deus. E aí, na época, eu ia fazer um trabalho que foi no quadro de pano, que é uma das histórias que eu conto. Era um trabalho que a gente estava fazendo na formação. E eu tinha que criar um quadro de pano. Só que eu estava machucada, eu não conseguia, eu estava toda enfaixada. A minha mão ficou desse tamanho e assim. Eu não conseguia abrir minha mão. Eu chorava desesperadamente pela dor e pelo estado da minha mão. Nossa. Aí eu peguei um pano, eu não estou com ele aqui, depois eu vou até postar no Insta. Ele estava aqui, mas eu não sei onde ele está agora. Eu Poste peguei me um marca. pano, tá, eu peguei um pano, botei no bastidor, porque eu bordava assim, sem bastidor. Botei no bastidor. Com a minha, isso é arte terapia. Com a minha mão direita, essa aqui é a minha mão direita, porque às vezes aparece ao contrário, né? Com a minha mão direita, eu, com muita dificuldade, risquei a minha mão. Virei ao contrário, virou essa mão, né? Virou no contrário. E aí eu fui bordar. E aí lembra muito a história do quadro de pano, porque eu chorava e as lágrimas caíam no bordar. E eu ia bordando. E cada ponto que eu dava, eu fiz um ponto de haste, cada ponto que eu dava, eu pedia a Deus que a minha mão ficasse aberta daquele jeito, ficasse, voltasse a ser como ela era antes. Isso com a mão já completamente. Eu levei muitos pontos, muitos, muitos. E aí eu, eu tenho um quadrinho, só que eu andei fazendo uma arrumação, não sei onde ele está, mas eu vou mostrar. E aí eu bordei, foi uma coisa singela, simples, mas eu chorava em cima do pano. E eu bordei, e eu disse assim, a minha mão vai ficar aberta, normal, e vai me dar todas as possibilidades de trabalho que eu preciso. E eu consegui, graças a Deus e graças a um monte de pessoas que me ajudaram. Né? Eu tive capsulite, eu não conseguia mexer os ombros, meu braço não levantava. Eu tive um monte de coisa por conta daquele acidente. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E aí eu guardo aquilo com muito carinho, porque é uma lembrança de que, sim, a terapia, o bordado, quando eu fiquei grávida, fiquei os 9 meses de cama. E o bordado me ajudava. Esqueci, eu ia trazer a roupinha do Dani, que eu ia bordando, bordar, porque sim, a arte, ela é provedora de saúde. A arte, ela dá equilíbrio. A arte, ela traz amor pra gente. Aquele momento que você está triste, desnutrida da vida, você vai pro seu canto, seja o seu canto, um canto da cozinha, mas é o seu canto. Aí você entra ali, é como se você entrasse no guarda-roupa de Nárnia e fosse para outro mundo, né? Verdade, verdade. Fosse para outro mundo. Isso é promovido, é a saúde que a arte promove. Seja Ai, qual for a que arte. bênção quem tem isso, né? Que vê esse caminho. Muitos Exatamente. não têm olhos para esse caminho, né? Que não é Quando eu passivo, vejo, que não consegue, que não é capaz, que não tem jeito, né? Mas quem tem esses olhos e todo consegue, mundo é só exercitar. né? Pegar essa Só exercitar. oportunidade, né? Você tem mãos. Gente, tem gente, aquela artesã Bia Vidala, ela faz coisas belíssimas. Ela Verdade. faz coisas lindas. Ela não parou e disse assim, não, eu nasci com uma deficiência, então eu não vou fazer. Gente, ela faz coisas belíssimas. Outro dia eu estava vendo no Insta a moça fazendo tricô
ficou com cotocos de mão, de braço. Pinturas segurando o pincel com a boca ou com os pés. Eu era voluntária numa casa de especiais e tinha uma moça que também tinha essa questão da... Foi um remédio dos anos 70, né, que promoveu isso. Não lembro o nome. E ela bordava chinelo, ela fazia um monte de coisa. Aí quando vinha alguém reclamar, ela, pelo amor de Deus, você tem braço, deixa de ser chata, deixa de ser chorona. Eu achava engraçado, né? Porque ela podia falar, ela tinha propriedade para isso. Superativa, fazia um monte de coisa e com muitas deficiências. Então, tudo é possível se a gente quiser, né? Isso quando eu falo isso, Ela aí a falou pessoa... ali, a nossa amiga Cristal, talidomida. É isso mesmo, estava na minha cabeça o nome do Isso medicamento. mesmo. As pessoas tomaram para Ainda o bem que mamãe estômago, não teve né? isso. Estavam gestante e muitas pessoas nasceram com Muita gente deficiência por teve. conta desse remédio. E aí, o que acontece? A gente tem que... Quando eu falo isso, às vezes as pessoas me ouvem e falam assim, nossa, ela é completamente resolvida. Não é não, gente, eu estou falando porque as orelhas aqui é a primeira que vai ouvir. É o que eu falo, minha orelha mais próxima. A primeira orelha que vai ouvir sou eu, É o então que você tem está que mais perto repetir. da minha. Então a gente tem que Ou estar repetindo então, sempre, né, Fátima? ou então você pegar um espelho, olhar para o espelho e bater aquele papo, chamar as Fá, vambora, gente, vambora. Autoimagem, trabalhar Ah, autoimagem. é a sua irmã que falou, Fá. É a Cristina. Isso, Fafá, Não, foi a Cristal Libra. Cristal Cristal Libra, né? Libra. A É minha Cristina. irmã. É a minha irmã. Prazer, Cris. Seja bem-vinda. É Cristina o nome dela. Prazer. Nós somos gêmeas. Você tem filhos gêmeos, né? Tenho o Pedro e a Mariana. Sério, vocês são Nós somos gêmeas? gêmeas. Ah, qualquer dia posta a foto que eu quero ver. Eu tenho o Pedro e a Mariana Ela, de 5 anos. ela não é tão louca quanto eu, não, mas ela é muito criativa também. É, é, e aí o que acontece? Olha, a minha cabeça ela fica tão cheia de informação que às vezes eu me perco. Ah, isso é normal da gente. Mas eu tô vendo que tá subindo coraçãozinho, então tô bem, né? Bora lá subindo o coraçãozinho pra Fafá. Pois é, aí o que acontece? Se você pode de alguma maneira, todo mundo é capaz. Uma vez eu estava nessa instituição e eu gosto muito de trabalhar com pessoas de baixa renda com a reciclagem. Eu não vou chegar lá e falar assim, a gente tem que ter o verniz tal, não sei o que lá. É caro, eles não vão conseguir comprar. Isso, não Aí eu mesmo. levei papel de café usado, né? E aí fizemos rosas. Aí ela parou, olhou para a rosa, olha, porque as pessoas, de maneira geral, né, principalmente essas pessoas que têm muita dificuldade, a autoimagem delas tem uma desvalia muito grande, né? Não posso, não consigo, não sei. É bem E isso. aí ela fez a rosa. E ficou uma rosa tão linda, porque fica bonito mesmo. E ela falou assim, fui eu que fiz isso? Fui eu? Aí ela desinvestiu a sair pela instituição, mostrando para todo mundo. Olha só o que eu fiz. Olha só. Gente, aquilo me aqueceu tanto o coração, Não porque é assim, tão... para mim é assim, se uma pessoa gosta, eu já fico feliz. Ah, eu Já também. alguém. Eu não preciso de números, eu preciso de qualidade. A pessoa Isso. gostou. A pessoa olhou e disse, bacana, gostei, me fez tão bem de ouvir aquilo. Nossa, eu estava precisando ouvir aquilo. Isso me faz muito bem. E para você Porque ver, é né, para Fátima? estar Você aqui, estava gente. precisando ouvir aquilo. Muitas É, pessoas precisam que a gente fale isso para as pessoas, né? Por isso que é tão importante a gente curtir o trabalho do outro, né? De coração. Passa por ali, faz um comentário e isso faz a diferença. A gente gosta, é importante dar também, né? É muito bom. o ano de 2020 foi um ano muito legal. Eu conheci muita gente bacana. Você eu já conhece há muitos anos. É que eu sou tímida lá no YouTube para escrever. Uhum. Eu lembro de uma vez que você estava falando de uma... que você ficou com vergonha, que você estava mostrando uma carteirinha de... um porta-celular e o homem perguntou se era o celular. E você Isso, do tem graça preço. do preço. É. Aí eu falei assim, mas
Mas que absurdo, eu penso, meu, que absurdo. Eu diria para ele assim, mas o seu celular é muito vagabundo, hein, meu filho? Vou te contar uma coisa. Boa, Fafá, boa essa. A minha irmã é que fala que ela queria um terço da minha resposta, porque tem umas respostas assim interessantes. Eu sou muito educadinha, mas às vezes eu estou assim com as respostas na hora. A minha Pode irmã, sua, porque às vezes a gente chega em casa e pensa, eu devia ter falado, acho que não. Daí você a entra no Cris é chuveiro do e fica tipo, falando sozinha com você mesma, como se estivesse conversando com a pessoa, né? Porque na hora a você não Cris, teve ação. a Cris é do tipo do lembra desse programa? Mas que na hora eu não lembrei, eu só fiquei nesse aê. Então é isso, o artesanato ele é altamente positivo. Se entregue, se jogue, ame, pesquise, faça curso, observe o que um fala, o que o outro fala. Faça uma colcha de patchwork de ideias, né? Porque é Isso. isso, o artesanato é isso. A gente tem, a gente chama em arte terapia de estímulo gerador. Tudo isso que a gente olha, que a gente vê, às vezes a gente olha na feira. Gente, feira tem tanto colorido, tanta coisa bonita. Eu adoro fazer feira. Foi o que eu estava falando sobre a criatividade. Busca na arquitetura, na engenharia, Em tudo. busca na É programa de. culinária, né? Tem Vai um na programa, culinária, vai ver nas plantas, né? Uma coisa tudo, de jardinagem maravilhosa e traga, né? Às vezes tudo. você fica amarrada e presa, aí eu só vou ver passo a passo, eu só vou ver peças de costura criativa. E às vezes só precisa, tá tudo ali para você, que eu falei, Deus dá tudo de graça pra gente, mas a gente precisa ter olhos para ver e caminhar, né? Vamos fazer sentido nisso tudo na nossa vida atrás e fazer uma grande coxa de retalhos, né? Isso, a coxa de retalho nossa, usando essas possibilidades. Tinha um programa antigamente que o cara ia na casa, era desses de decoração, que eu adoro também ver. Aí você Adoro. ia na cara. Ele via, por exemplo, uma sala numa casa e uma sala na outra casa, olhava, pensava e mandava um caixote enorme com coisas dentro, Ah, igual, para uma e para outra, para ai, que eles. legal. Eu acho isso legal. E é interessante, quando você está dando um trabalho de arte terapêutico, você coloca o grupo e coloca o material. E cada um faz um troço diferente, é muito legal. É O muito mesmo bacana material e as pessoas fazem coisas diferentes, né? o Isso tem mesmo muito a ver também, que nem você coloca infinitos materiais. O que a pessoa escolhe tem muito a ver com o que ela está sentindo, com a Sim, personalidade dela, a né? cor A que ela está cor. usando, tem muito a ver. Né? E aquele negócio, eu não posso dizer que o preto é uma cor de luto. Pode ser para mim, mas se Isso. você for um indiano, não é, é o branco, né? É. Então, são às vezes, por exemplo, a pomba é a representação da paz. Se uma pessoa for atacada por um pombo, de repente um pombo veio, meteu no coisa no olho, alguma coisa assim, para ele o pombo não vai ter nada de paz. Então, Então, na verdade, o preto não é cor, é ausência da luz. E o branco, a presença da luz. a E presença. a gente precisa do ponto com mais ou menos luz para tudo, né? Para Exatamente. tudo. E aquele negócio, você. Às vezes eu faço assim, se eu estou muito caída da pressão, boto uma roupa laranja. Se eu estou muito nervosa, eu boto azul. Se eu estou muito. A minha pressão está baixa, eu vou botar azulzinho, eu já fico meio qualquer coisa. Então tem que botar um amarelão. Então a gente vai É bom usando. conhecer. Como é Terapia que de cor, como é bom conhecer. né? Tá Então, tudo aí pra gente. conheça sobre tudo sem preconceito, pesquise, olhe, né, a coisa das cores. Ah, mas a moda é laranja, amarela e cinza, só vou fazer laranja. Não, gente, isso aí é alguém que acha que a moda é aquilo, mas você pode fazer outras coisas, outras cores, trabalhar em outras cores. Isso. Eu fiz até uma live sobre cor, mas eu destruí a live, que eu não soube apertar o negócio direito. Mas é legal isso. Por exemplo, você faz bolsa de sintético.
bolsa de sintético. Aí você está lá fazendo bolsa de sintético. Para um pouquinho, faz um bordado. Faz uma costura, porque o trabalho com a mão é diferente do trabalho com a máquina, terapeuticamente falando. Por exemplo, a Paulinha, que é uma amiga nossa que faz uns amigurumis fofíssimos, ela faz bolsa de sintético e faz o amigurumi. Então, no momento do amigurumi, ela está trabalhando questões que não estão naquele momento do sintético. Então, você que faz amigurumi, sintético, ou você que trabalha com marcenaria, ou faz um pouquinho de uma outra coisa para dar um equilíbrio. Porque todas as atividades, elas têm energias, né? Ela tem energia. Por exemplo, o patchwork não deixa de ser um mosaico. Você está juntando lá as. Mas ela tem uma energia feminina. Não estou dizendo de homem e de mulher, a energia, que é uma Sim. coisa mais sutil. Enquanto que o mosaico já é uma energia mais masculina. Estou falando de. Porque hoje em dia a gente tem que ter um cuidado com o que fala, né? As pessoas Tem de entendem o que ter. querem. Senão vai falar assim, tá vendo? Ela tá sendo preconceituosa. Está sendo feminista ou antifeminista ou não sei o que lá. Estou falando de energia. Porque às vezes, porque o Jung ele fala que nós temos. Eu sou uma mulher, sexo feminino. Mas eu também tenho a energia masculina que ele chama de Isso. ânimo, o homem masculino. Mas ele também tem uma energia feminina que ele chama de Tem. ânima. Então, é preciso que haja um equilíbrio. Eu não posso nem ser. Por exemplo, o homem vai acompanhar a esposa no pediatra, leva o bebê no colo, leva não sei o que lá antigamente. Não tinha disso, Não. né? Hoje o homem trabalha um pouco, quando a gente fala assim, fulano é um pai. Então ele está trabalhando a sua energia feminina. E Não estou como é dizendo que é importante gay, isso, né? tem nada a ver com gay, tem nada a ver com nada disso. É E a como é energia. importante isso, né? É muito importante a gente ter essa empatia, né? E vivenciar isso. A gente vivencia isso o tempo todo. Novamente, né, Fafá? Ter olhos para ver e estar aberta para sentir essas coisas, né? Exatamente. Eu sou extremamente. Estou envolvida com alimentar, casa. Não, mas eu preciso resolver o negócio com o carro. Vou usar minha energia masculina. Isso não tem a ver com sexo, nem com nada disso. Mas eu preciso. Aí por isso que eu preciso ter o equilíbrio. Eu não sei. Eu não sei mexer nisso. Eu tenho minhas ferramentas. Eu tenho tudo aqui, as minhas coisinhas estão guardadas aqui, tudo em caixinha. Eu tenho mania de caixas, né? Para arrumar tudo. E a porta trancada, tá? Para ninguém pegar. Você tem casinha também para suas coisas? Tudo tem caixa. Tudo tem as É, caixas. as casinhas, né? Sabe? Cada caixa é guardada uma coisa, ser organizada, né? Organizada. Eu posso vir no escuro para eu sei onde é que tá. Ai, que bom. Você economiza tanto tempo. Mas isso não é toque, não. É necessidade, porque senão eu me Mas perco. é o que eu falo, É, gente, para que esse negócio de ser toque. A gente é. vive num mundo muito corrido que você As fica entre uma jornais reunião, estão demora aí uma hora explicando para você isso. achar sua ficha métrica e uma hora quanta coisa dá para você estar fazendo. Isso é praticidade, isso daí é sobreviver no mundo caótico. A gente precisa dessa organização. Exatamente. Aí tem o avental, onde eu boto as coisas que eu uso mais. Tem Olha, assim nossa essas. amiga falou aqui que já fez 2 cursos de mecânica de carros para aprender a lidar com o carro dela. Olha que tudo, para não depender de ninguém. Para ninguém dizer que foi a rebimboca da parafuseta, É né? isso aí, ninguém engana ela, não. É o que eu vivo falando, gente, conheça para a gente parar de ser enganada. Você vai comprar um tecido, você não sabe o que, que é um urdume, o que, que é uma orelha, você não sabe o que, que é trama, você não entende do corte, a pessoa corta de qualquer jeito, você está achando que está levando 1 metro para cá, você está levando 70 centímetros de tecido que dá para aproveitar. A gente pede muito por não conhecer. Organização, planejamento, conhecimento é de graça. Basta você querer, né? Agora, se você quiser ficar procrastinando, ficar aí sentadinha aí e esperar o tempo passar, você vai ver só. Tem que se mexer até para mim para ocupar espaço na cabeça. Sai São da escolhas. tela, sai dessas televisões que só trazem tragédia. Vai para o YouTube, vai ver gente dando aula, né? Vai olhar o trabalho do Instagram, vai olhar
que é uma coisa que me deixa louca, é o Pinterest. Eu fico, se bobear, eu fico o dia inteiro naquele treco. Também adoro, também adoro. E eu te Adoro. falo, nós temos De tudo, várias, né? a artesã costureira criativa, ela agora ela precisa buscar o empreendedorismo, ela precisa buscar entender de rede social, a saúde do negócio criativo dela. Se ela quer realmente um negócio criativo saudável, ela tem que buscar estudar técnicas passo a passo, mas também tudo que envolve isso daí. Porque senão, quando ela vem aí, daí você fala assim, mas eu não quero empreender no meu negócio criativo. Mas você que trabalha também com a terapia, trabalha envolvendo, vou só ficar no hobby, na terapia. Precisa ter organização, Fafá, precisa ter planejamento. Você achou? Meu avental. Que lindo! Que alegria, né? Esse aqui é aquela técnica do Dresden, que a Sim. gente faz no patchwork, porque eu tenho duas histórias interessantes, do girassol e da abelha. Aí o meu avental é bem colorido. Aí fica tudo aqui na minha mão, né? As coisas que eu uso na hora. Fica Você tudo tem no avental. avental de contação de história? Contação de história já fiz. Porque quando eu tinha escola de educação infantil, tinha aquele avental, né? Que põe os personagens dentro do bolsinho, a Já criança fiz. participa. Nossa, eu na É, educação infantil, eu estava no berçário, eu estava montando festa, o painel, ou fazendo essas coisas. Que, nossa, eu gosto muito também. Eu cresci com a minha mãe contando história que ela inventava, entendeu? Eu gosto muito dos contos eu quero tradicionais, ser. mas minha mãe deitava comigo com a minha irmã e contava história que ela inventava, e eu sei até hoje. Eu viajava nas palavras dela, eu me via nas histórias que ela inventava de infância. Nossa, adorava. De falar, minha tia também falava que o formigueiro tinha cozinha, tinha sala, daí a formiguinha ia fazer isso. Eu viajava com aquilo lá. Muito bom. Eu quero ser uma velhinha assim, tipo Dona Benta, que conta Que história. gostoso. Porque se perdeu muito, né? A mãe, o pai trabalhando, se perdeu muito esse negócio de contação de história, né? A contação de história, eu quero ser. Esse ano eu estou caminhando para o meu ano sexy. Então, já, né? Eu vou Você fazer tá 60 ficando toda anos. sexy, né, amiga? Fazer 60 anos, então. Olha só, esse casaquinho aqui, a minha E cachorra graças a comeu. Deus por isso. Você que fez o casaquinho? Não, eu tinha o casaquinho. Minha Sim, cachorra comeu um pedaço do da pedaço manga. da O manga. punho. Aí o que, que eu fiz? Eu cortei e bordei. Aí Ponto aproveitei e aço, bordei ele que todo. lindo. Deu vida Bordei. nova. Aí é um casaco novo. Aí eu olhei para os botões e falei assim, não estou gostando desses botões, não. Troquei os botões. Quer dizer, aí você dá uma nova Vida. vida. E é isso. Quando a gente é capaz de consertar o que está do lado de fora, a gente tem consciência de que pode consertar o que está do lado de dentro. Com Né? Quando certeza a gente remexe o lixo, por isso que eu gosto de reciclagem também. também. Você pega aquilo que ia para o lixo e transforma. Então eu Imagina, pego falou, já uma. estou sexy. Eu quero ficar sexy também, todo mundo. Vou ficar sexy, eu vou ficar sexy. E a gente perceber que é possível. Por exemplo, o simples ato de arrumar, às vezes quando eu estou muito angustiada, eu vou arrumar alguma coisa. Que eu estou ordenando do lado de fora para eu poder ordenar do lado de dentro. E aí, às vezes, no meio dessa ordenação, você tem insights. Já sei, é isso. Porque você está, né? E a criatividade, ela é possível sim. Eu estou lendo um livro interessante de um físico quântico sobre Olha, criatividade. Então, quando eu fiz a monografia do curso da pós-graduação da terapia, eu trabalhei também a criatividade, a beleza, né, as questões do que você chama de belo. E aí você vê, às vezes as pessoas elas ficam entristecidas porque elas não têm aquela aparência bonequesca daquela mulher que está lá, não toda é? maquiada, toda esticada, botocada. Diz, mas isso aí é uma produção. Seja bonita com o que você tem.
Ruga a gente vai ter, a gente está viva, só não vai ter ruga quem morrer cedo. Só quem fizer uma plástica que eu Deus me livre. Aceita que dói menos, né, amiga? Não precisa nem doer, né? Não precisa doer. Claro que não Hidrata, precisa. hidrata, conversa com ela, ó, fica bonitinha, alegre, fica alegre. Não adianta ter ruga triste, né? É E manda verdade. abraço. Porque a beleza, ela não está no modelo. O modelo pode até ser bonito, mas às vezes tem gente que abre a boca e deixa de ser bonito. Pois é. E tem aquela pessoa que não tem beleza nenhuma, mas você quer ficar perto, porque ela tem uma coisa assim, uma energia, uma É. palavra, uma coisa que ela se transforma numa gigantona de tão linda. Que Então, lindo. e isso a arte mostra muito pra gente, né? A arte Com de uma maneira. certeza. Então, trabalho de casa, adoro passar trabalho de casa. Por favor. Porque eu falei com a Fafá que terminando aqui, quando estiver no finalzinho, é para ela passar dica pra gente. Que eu também Trabalho quero. de casa, observe, olhe para o céu, para as folhas, para as flores. Ó, baratíssimo, não custa nada. Olhe para alguém que esteja na rua, mas não é com aquele olhar assim, aquela roupa. Não, olha a pessoa, como é que é o sorriso. Isso exercita a criatividade. Entra num shopping, observe as cores. Como é que a pessoa arrumou aquela vitrine para chamar a sua atenção? Observe as coisas, observe as pessoas, observe o que, que a pessoa está usando, como é que arrumou a vitrine. Está vendo o programa de arquitetura? Como é que ele botou aquilo ali? Ah, mas aquilo ali é muito caro. Inventa um troço parecido, faz. Tem pessoas na internet que faz tem um rapaz que eu não lembro mais o nome dele, que ele faz, tem até ele e um outro que eles são casados, ele sempre pergunta. Ele faz uns negócios tão bonitos. Você ter carinho, boa vontade, né? Olhar a coisa de uma forma simples. E Isso é importante. parar com esse negócio de dizer que eu não sou capaz. Uhum. Sim, se você diz que não é capaz, você não é capaz. Tchau, vai sentar na beira do caminho e para de reclamar da vida, né, amor? É verdade. Aí vai, não sou capaz, reclama da vida e fala mal da outra que está conseguindo. Ai, gente, obrigada, Fá. Fá, Mas, obrigada, obrigada de coração. Sei que você tá até meio preocupadinha com tanta coisa, né? Correria. graças a Deus ele está melhor, graças a Deus. Ai, Então, Deus é conhece, maravilhoso. quem não E vai conhece, cada vai lá vez ficar melhor. se Deus Difícil quem quiser. não passou por isso, né, meu amor? Mas, assim, obrigada de coração de você estar aqui com a gente, de você. Uma honra ter você aqui. Você deu o seu tempo Ai, para estar aqui. Essa artesã inspiração, que foi uma live maravilhosa. Estou emocionada até agora, cheia de alegria e que eu tenho certeza que agregou muito na vida do pessoal. Obrigada gente, de olha, muito coração. obrigada. Gratidão eterna. Quem puder, vai lá na página olhar, né, as minhas histórias, as minhas coisas que eu faço, dá lá uma curtida, segue se puder, e aí a gente continua. A página da Fafá, Maria Pequenina. Vão lá, que é maravilhoso. Vamos nos unir, nos fortalecer, tá? Cada vez mais. Gratidão para todos que estavam aqui. Deus abençoe e logo, logo a gente está junto de novo. Beijo, meu amor. Fica com Deus, tudo de bom. Tchau. Muita gratidão. Gratidão eterna. Obrigada.